Alô, alô, meus amigos, alô, minhas amigas, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais uma aula, a mais uma live. Tô vendo o Vitor entrar, a Gabriela, a Joyce. E aí, Joyce, tudo bom? Luísa Martins, Sheiton, tu é o cara. Põe pra mim aí, Sheiton, por favor. Abuso de autoridade com o @prof. Alexandre Salim, por gentileza, meu amigo. Guilherme, Ismael, faca na caveira, meu amigo Ismael, vambora, né? Joelton, Nilson, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos chegando, vamos entrando. Grande Arthur, e aí, meu amigo, tudo bom? Tudo bem? Jusceli Maria, boa noite. Deixa eu pegar que o Sheiton já botou aqui pra mim, ó. Fixar comentário. Lei número 13.869/2019, nova lei de abuso de autoridade com o @prof. Alexandre Salim. Obrigado, meu amigo. Valeu, Sheiton. Como sempre, tu é o cara, tá? Meire, tudo bom? Tudo tranquilo? Vamos conversar então sobre essa lei nova. Grande Rodrigo Lex. E aí, meu amigo, tudo bom? Tudo bem? Tenche concurseira, boa noite, Matheus, Ítalo, boa noite. E aí, Meire, tudo bom? Saudade recíproca, querida. Gilson Quirino, vamos entrando então, pessoal. Nós vamos conversar hoje sobre o que há de mais atual. É tão atual este tema que não está nem vigendo a lei ainda, né? Nós falaremos sobre isso. Mas, com certeza, isso vai cair, olha, eu dizia para vocês que vai transbordar, vai desabar nos próximos concursos públicos, tá? Boa noite, Natan. Boa noite, Cristiane. Como é que vocês estão? Ansioso pela aula, diz o Célio. Boa noite, Lelês. E aí, querida, tudo bom? Isabela do Mix. E aí, Isabela do Mix? Tudo certo? Tá feliz essa carinha aí? Boa noite, Tocantins. E aí, Raquel Ferreira, como é que vai, querida? Tudo bom? Quero cursar Direito em 2021. Vambora. Félix Henrique. E aí, meu amigo, grande advogado criminalista, satisfação te ter aqui, meu querido. Daniela Campos. Kekel Vacácio Leges. É isso aí, Ismael. Vamos lá. Boa noite, Silvino Almeida, meu amigo. Vamos lá. Que bom que chegou cedo, Félix, hoje, hein? Barros 2009, boa noite, Cristiane, então tá, Gabriela. Bom, nós vamos conversar sobre o que há de mais atual hoje em direito penal, eu diria até em direito e processo penal, porque a lei, ela traz não só aspectos materiais, mas também aspectos processuais. Então vamos começar o estudo da nova lei, querido André Cabral, de abuso de autoridade. Se vocês puderem, querida Raquel, obrigado, tá? Vani, que saudade, Vani. Sabe que segunda-feira sem você aqui não é a mesma, né? Sem ti, né, Vani, querida? Pessoal, se puderem, se estiverem em casa, se estiverem realmente aqui no ambiente de aula, abram a lei, por favor, tá? Eu vou passando, eu já estou com ela aqui no meu computador. Nós vamos passando a lei 13.869 do dia 5 de setembro de 2019, tá? Se não puderem, vocês vão escutar as minhas observações. Se der, depois vocês ouçam de novo, vejam o vídeo de novo e vamos passando pela lei, tá? Valeu, Joab Santos. Salinha 10, diz ele. Meu amigo Leandro Bispo, tudo bem? Como é que vai? Tudo certo? Bom, a primeira coisa, então, um aspecto preliminar é o seguinte, Silvino, meu amigo. Esta lei, ela revoga expressamente a 4898. Muitos editais de concurso que estão em andamento falam da 4898. Nós temos que ver se para os concursos em andamento vai cair a 13.869. Se nós temos a regra do edital, da publicação do edital, como sendo o tempo do crime, o tempo do concurso, bom, aí você não vai se preocupar com a 13.869. Ou seja, se só pode cair o que
foi publicado antes do edital, bom, o concurso está em andamento, não vai cair a 13.869. Mas eu cito um exemplo para vocês. Um exemplo do que está acontecendo hoje com os meus alunos que estão se preparando para a segunda fase do concurso de promotor Minas Gerais. O Ministério Público de Minas Gerais lança o edital e diz assim: as legislações supervenientes ao edital podem cair, desde que no conteúdo programático a matéria esteja lá. E se você vai no conteúdo programático do atual concurso em andamento para promotor de Minas Gerais, você encontra a 4898, tanto na parte do direito penal quanto na parte do processo penal. Então você tem o tema abuso de autoridade inserido dentro do conteúdo programático, é bem verdade com a lei antiga, mas se o edital prevê a regra da superveniência, da atualização, e me parece que tem que prever sempre, porque é nossa obrigação, obrigação dos professores, dos promotores, dos operadores do direito, obrigação de vocês que estão se preparando, a atualização. Esta é uma das leis mais importantes. Não há quem não saiba que existe hoje a lei de abuso de autoridade, até quem não é da área do direito, tá? Sim, o Ismael me lembra aqui, está no edital de escrivão da PCDF. Eu tenho trabalhado muito PCDF, Ismael, com o Direção Concursos, e tá lá. Tu podes ver que tem muito pouca coisa de lei penal especial, mas a nova lei de abuso de autoridade tá lá e vai cair. Então vamos lá. Essa lei nova, que é do dia 5 de setembro de 2019, ela revoga expressamente a 4898, a antiga lei de abuso de autoridade. Revogação expressa. Além disso, você tem que lembrar que há outras revogações expressas. Uma delas, o parágrafo 2º do 150, que é o crime de violação de domicílio, havia um aumento de pena quando praticado por funcionário público, e todo o 350, todo o crime do Código Penal, parte especial 350. Havia muita discussão se ainda subsistia o 350 em parte ou na integralidade, tá? Bom, houve revogação expressa. Outra coisa diz respeito à vigência da 13.869. A publicação, ela se dá no dia 5 de setembro de 2019. Há uma retificação no dia 18 de setembro. Alguns vêm sustentando que a retificação é como se fosse uma publicação nova, mas não tem sido a posição majoritária. A posição majoritária tem sido 5 de setembro de 2019 foi a publicação no Diário Oficial do Poder Executivo da União da 13.869. E ela está num prazo de vacatio legis. Esta vacatio legis é de 120 dias. A vacatio legis de 120 dias. Bom, então, se você contar 120 dias a partir do dia 5 de setembro de 2019, que tem sido o que está prevalecendo, 5 de outubro, 5 de novembro, 5 de dezembro, 5 de janeiro. 5 de janeiro. Olha ali, a Nath me pergunta se há chances de cair na primeira fase da OAB fevereiro de 2020. Acho que sim, porque o teu edital, ele saiu agora em dezembro, correto, Nath? Se saiu em dezembro, você já tem uma lei que formalmente existe desde setembro. Ela só não entrou em vigor, mas ela já existe. A lei é do dia 5 de setembro de 2019. 120 dias de vacácio. Então, a partir de 5 de janeiro de 2020, essa lei está vigendo. Bom, muito importante é o artigo 1º da lei. O artigo 1º da lei, ele tem um caput e tem 2 parágrafos. O primeiro parágrafo, então, o artigo 1º, parágrafo 1º da 13.869 é super importante, pessoal, porque ele fala do dolo específico. Então, se você está anotando aí, você tem que colocar que todos os crimes de abuso de autoridade pela lei nova, e olha, há vários, desde o artigo 9º até o 38, do 9º ao 38, são vários crimes novos de abuso de autoridade, todos são dolosos. Não há crime de abuso de autoridade culposo hoje no Brasil. Não existe. Todos são dolosos. Só que lembra,
Além do dolo ou dolo genérico, vontade e consciência dirigidas a um resultado, esses crimes de abuso de autoridade, eles exigem também um dolo específico. Este dolo específico, que é exigido para todos os crimes de abuso de autoridade, que é o elemento subjetivo especial do tipo, ele está no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Abuso. Ou seja, deve estar presente, para configurar abuso de autoridade, uma finalidade específica de querer prejudicar alguém ou beneficiar a si próprio ou beneficiar a terceiro ou por mero capricho pessoal ou para satisfação pessoal. Vejam, são 5 finalidades específicas. 5 finalidades específicas que devem estar presentes para a caracterização do que é abuso de autoridade hoje e que estará vigendo a partir de 5 de janeiro de 2020. Grande Henrique, meu amigo, ele me chama de aprovador dele da segunda fase da OAB. E aí, vai cair abuso de autoridade para essa gurizada que está fazendo a prova agora, meu amigo Henrique. Hein? Vamos lá então. Vocês entenderam? Todos os crimes de abuso de autoridade são dolosos. Só que além do dolo ou dolo genérico, eu preciso do dolo específico ou do elemento subjetivo especial do tipo, que é uma finalidade específica de 1. Querer prejudicar alguém. Ou 2. Querer beneficiar a si mesmo. Ou 3. Querer beneficiar terceiro. Ou 4, por capricho pessoal, ou 5, para satisfação pessoal. Uma ou mais dessas 5 finalidades que estão no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Abuso de Autoridade. E graças a Deus, né? O que vai dizer o parágrafo 2º? Que a divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e das provas não é abuso de autoridade. Ainda bem, né? Porque pensa, eu vou ter um juiz que julga de um jeito e outro que julga de outro. A mesma matéria, o mesmo fato. É só vocês pensarem na prisão em segunda instância. Quando é que se dá o início do cumprimento da pena no Brasil hoje? A prisão penal, não é a processual, não é a preventiva. A penal, aquela que decorre de uma condenação. Nós temos 11 ministros do STF. 6 interpretam um dispositivo da Constituição de um jeito e 5 de outro. É o mesmo dispositivo, é o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que fala da presunção de inocência. Então veja, a interpretação dos fatos e das provas ou a mera divergência na interpretação da lei não configura abuso de autoridade, felizmente. É o artigo 1º, parágrafo 2º. Bom, o abuso de autoridade é um crime próprio. O que é crime próprio? É o que não é comum. Crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa. Mas o abuso de autoridade é um crime próprio. Ele só pode ser praticado por aquele sujeito que preencha certas condições, certas qualidades que estão no tipo. E aqui, obviamente, é ser agente público. Veja, lá no Código Penal se fala na expressão funcionário público. Aqui na Lei 13.869, na expressão agente público. E cuidado, porque alguns estão falando que o rol de agentes públicos que podem praticar abuso de autoridade está no artigo 2º. Não! Este rol é meramente exemplificativo. Eu estou com a lei aberta, diz assim: servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. Já falo dos militares. Membros do Legislativo, membros do Executivo, membros do Judiciário, membros do MP, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Só que cuidado, porque o artigo 2º caput, ele vai dizer compreendendo este rol, mas não se limitando. Então é claro que é um rol meramente exemplificativo. Você tem que lembrar que agente público é todo aquele que exerce, ainda que de forma transitória, ainda que de forma sem remuneração, seja por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer investidura, qualquer vínculo, ele exerce cargo, emprego ou função em um órgão qualquer da administração direta, indireta ou fundacional. Eu sempre digo,
Pensa no jurado no dia do júri. Pensa no mesário no dia das eleições. São agentes públicos para nós no penal. São funcionários públicos. Então é qualquer pessoa que exerça cargo, emprego ou função, ainda de forma transitória, ainda que sem remuneração. E cabe responsabilizar um particular por abuso de autoridade? Olha só que baita questão de prova. Se o particular estiver sozinho, é claro que não. Porque o crime de abuso de autoridade é um crime próprio. Só pode ser praticado por funcionário, por agente público, por autoridade. Agora lembra, no caso de concurso de pessoas, você tem que saber que o termo agente público é uma elementar do crime. E todas as elementares, se conhecidas, se comunicam. É o que está no artigo 30 do Código Penal. As elementares se comunicam quando conhecidas. Então a elementar agente público, se é conhecida de um particular, aí ele se comunica. Eu sou promotor de justiça, vocês sabem. Digamos que eu queira praticar um abuso de autoridade e chame um amigo meu que é particular para me ajudar. Ele é meu amigo, ele sabe que eu sou promotor. A minha elementar agente público se comunica para ele. É o artigo 30 do Código Penal. Então ele também será responsabilizado comigo por abuso de autoridade. Tá? Bom, cuidado em relação aos efeitos da condenação. Por quê? É certo que vai cair nas provas a questão atinente à perda do cargo. A perda do cargo de um agente público que vem condenado por abuso de autoridade. Bom, de um lado, a lei de abuso de autoridade, ela mantém a lógica, a regra do Código Penal, artigo 92, parágrafo único. A perda do cargo público, ela não decorre da simples condenação. Então deve haver uma motivação especial do juiz, fundamentada na sentença. O juiz tem que dizer sobre a perda do cargo na sentença. Não é um efeito automático da condenação. Então, neste particular, segue o que está no Código Penal 92, parágrafo único. Agora, do outro lado, a nova lei de abuso de autoridade, ela inova, porque ela só vai autorizar a perda do cargo se houver reincidência específica em crimes de abuso de autoridade. Não é ser reincidente. É uma reincidência específica em abuso de autoridade. Então, para a perda do cargo, lembra disso. Eu preciso, da motivação do juiz na sentença, depois do trânsito em julgado, é claro, e 2, eu preciso da reincidência específica em abuso de autoridade. Tá? Bom, ainda, a ação penal, no caso do abuso de autoridade, ela é pública e incondicionada. A lei deixa isto claro no artigo 3º. A ação é pública e incondicionada. Então, nós, promotores e promotoras, somos os titulares da ação penal. A ação penal é privativa do MP. Agora, lembra, se o MP ele não tomar as providências que ele pode tomar no prazo legal, a própria lei prevê, nem precisava, porque a Constituição diz isso no artigo 5º, inciso 59, mas a própria lei prevê a possibilidade da ação privada subsidiária da pública, a chamada queixa subsidiária ou supletiva. Então pensa comigo, eu não tenho um prazo especial para denunciar abuso de autoridade. A lei 13.869 não trouxe prazo especial. Então eu sigo o prazo geral do Código de Processo Penal, artigo 46. Nós temos 5 dias para a denúncia contra o preso e 15 dias contra o solto. Digamos que o MP não denuncia em 5 dias o preso. A partir do 6º dia, é o dia 1 dos 6 meses para oferecer a queixa subsidiária. Se fosse o solto, o MP tem 15 dias para denunciar o solto. Não denunciou? No 16º é o dia 1 dos 6 meses para queixa subsidiária. Doutor, manda um abraço para os alunos da doutora Maria Angelita, grande delegada Angelita. Eu sou fã da professora de vocês, eu sou fã dela, é minha querida amiga, nós ainda vamos trabalhar juntos, tá?
Eu ainda vou aí palestrar para vocês, tá? Um beijo então para essa turma querida da minha amiga delegada Angelita. Que legal. Então veja, um grande erro que nós testemunhamos na prática são vítimas que, inconformadas com a promoção de arquivamento do MP, de autos de inquérito, autos de representação, acabam oferecendo a queixa subsidiária. É um erro, é um grande erro, é um erro do advogado, inclusive. Porque, veja, só pode haver a queixa subsidiária, ação privada subsidiária da pública, se houver omissão, se houver inércia completa do MP. E o MP, quando ele recebe os autos, vamos lá, da polícia, o inquérito policial, ele tem 3 caminhos. Ou ele denuncia, ou ele requisita diligências, ou ele promove o arquivamento. Se ele promove o arquivamento, ele não foi omisso, não foi inerte, não cabe queixa subsidiária. Só cabe quando ele não fez nada. Tá? Bom, ainda nessa parte geral, veja que eu estou numa teoria geral. Já estou com 20 minutos de live, vou ter que entrar na parte especial. Ainda nessa parte geral, eu quero lhes lembrar que, às vezes, o mesmo fato que foi praticado no mundo real, ele pode repercutir para nós, no âmbito criminal, pode repercutir como uma sindicância, por uma corregedoria no âmbito administrativo, pode repercutir no âmbito do direito civil, com uma eventual reparação do dano. A lei, portanto, deixa isto claro. O que a lei vai dizer nos artigos 6º, 7º e 8º? A lei vai dizer que as instâncias, que as esferas criminal, administrativo, disciplinar e civil, elas são completamente independentes. Então, o mesmo e único fato pode ser crime, pode gerar um ilícito administrativo disciplinar e pode ainda dar ensejo à reparação do dano no juízo privado, lá no juízo cível. Tá? Agora, muito importante, se o réu foi absolvido por alguma causa de exclusão da ilicitude, se o réu foi absolvido por alguma causa de exclusão da ilicitude, e vocês têm que lembrar, causas de exclusão da ilicitude são aquelas que estão no artigo 23 do Código Penal. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Se ele, então, foi absolvido por uma das causas de exclusão da ilicitude, e esta absolvição transitou em julgado, vai fazer trânsito em julgado, vai fazer coisa julgada também no âmbito civil e também no âmbito administrativo disciplinar, tá? Realmente, Fernando, não há crime. Se houve legítima defesa, não há crime. Transitou em julgado, bom, faz coisa julgada no civil e no administrativo também, tá? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre os crimes em espécie. Eu vou passando rapidamente alguns crimes com vocês. Se vocês têm a lei aberta aí, a 13.869, do dia 5 de setembro de 2019, acompanhem comigo. O artigo 9º fala assim: decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Então, por exemplo, meu amigo Fernando, pensa comigo. E os militares, me pergunta a Andréia. Vou falar já dos militares, querida. Pensa comigo. O delegado de polícia, ele só pode autuar alguém em flagrante se está presente, é uma coisa óbvia, né? A situação de flagrância. Só que a situação de flagrância não pode ser inventada pela cabeça do delegado. É a lei que diz. O artigo 302 do CPP fala da situação de flagrância. O artigo 302 do CPP, nos incisos 1º e 2º, traz o flagrante próprio ou perfeito. No inciso 3º, o impróprio, imperfeito ou quase flagrante. E no inciso 4º, o flagrante ficto ou presumido. Então vamos imaginar que o delegado de polícia, fora daquelas hipóteses do 302, hipóteses de flagrância, ele autua alguém em flagrante. Isto, em tese, pode ser abuso de autoridade. Agora, cuidado. É como eu já te disse, só haverá abuso de autoridade se estiver presente o dolo específico, o elemento subjetivo especial, a finalidade especial do agente de querer, vamos lá, prejudicar alguém, ou beneficiar a si mesmo, ou beneficiar a terceiro,
ou por capricho pessoal, ou para satisfação pessoal. Tá? Cheguei no artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Pessoal, a condução coercitiva, no que tange a acusados e investigados, ela já havia sido proibida ano passado pelo STF. Infelizmente, tá? Infelizmente, porque é um instrumento muito importante para nós, membros do MP, e para os colegas delegados de polícia. Mas o STF, por 6-5, disse que o artigo 260 do CPP, que fala da condução coercitiva, não foi recepcionado pela Constituição. Então veja, no que tange a condução coercitiva de réus ou investigados, o STF já disse, não pode. Então, se acontecer, pode ser abuso de autoridade. Agora veja, o artigo 10 da Lei de Abuso de Autoridade ele vai além, porque ele fala condução coercitiva de investigado, mas de testemunha também. A possibilidade da condução coercitiva de testemunha está no 218 do Código de Processo Penal. Só que veja, é por isso que tem o finalzinho do artigo 10 da Lei de Abuso de Autoridade, ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Veja, no que tange a testemunha, ela tem que ser previamente notificada para comparecer em juízo para prestar o seu depoimento no dia tal às tantas horas. Se ela não cumpre, se ela não atende a notificação e ela não apresenta qualquer justificativa, aí ela pode ser conduzida para depor, tá? Conduzida. O que não pode é, antes da intimação dela para comparecer em juízo, ela já ser conduzida coercitivamente. Este é o abuso de autoridade, se estiver presente o dolo específico, tá? O 11 está vetado, cheguei no 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Este prazo legal vem sendo entendido como prazo de 24 horas. Por quê? Porque é o prazo que, inclusive, o delegado tem para entregar a nota de culpa ao autuado. Então veja, se a autoridade policial deixou sem qualquer justificativa de comunicar o flagrante ao juiz, isto pode ser abuso de autoridade se ultrapassar o prazo legal. Agora, é como eu sempre digo, o mero decurso do prazo não é abuso de autoridade, pessoal. Muito cuidado com isso. Não é porque decorreu o prazo que tem abuso de autoridade, porque o abuso de autoridade pressupõe uma finalidade específica do agente, que está no parágrafo 1º do artigo 1º. Ou ele quer prejudicar alguém, ou ele quer beneficiar a si mesmo, ou ele quer beneficiar a terceiro, ou é por capricho, ou é para satisfação pessoal. Uma ou mais das 5 finalidades que estão no parágrafo 1º do artigo 1º. Tá? Cheguei no 13. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter o seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. A submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado por lei. Ou a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Deixa eu ir aqui devagar com isso, tá? Pensa comigo. Exibir-se à curiosidade pública. Quantas vezes vocês já não viram nos telejornais, principalmente nestes que são sensacionalistas, um sujeito que está algemado para trás, com a cabeça baixa, e aí vem um policial, ou às vezes o próprio repórter, e levanta o queixo dele, ou puxa o cabelo dele para trás. Isso hoje pode ser abuso de autoridade. Houve um caso em que eu testemunhei, na minha atuação de promotor, em que o sujeito ele foi preso por um delito patrimonial e um policial da cidade, que era metido a xerife ali, colocou uma coleira nele, como se fosse coleira de cachorro, e desfilou com ele pelo centro da cidade. É o inciso 2. Ele foi submetido a uma situação vexatória. Ou se ele é constrangido a produzir prova contra si mesmo. Muito cuidado, porque aqui pode ser tortura. O artigo 1º, inciso 1º, letra A, dentro da tortura constrangimento, a tortura prova,
Se o dolo do agente é querer ver a vítima sofrer, é causar intenso sofrimento físico ou mental para a vítima, aí é tortura, para a Lei 9455, e não abuso de autoridade. A pena de tortura é muito maior que a pena do abuso de autoridade, tá? Então, este é o crime, sempre que houver o dolo específico de querer prejudicar alguém, beneficiar a si mesmo, beneficiar a terceiro, ou por capricho ou para satisfação pessoal, pelo menos uma dessas finalidades. Cheguei no 15, porque o 14 está vetado. Já são 22h30. Como está passando rápido essa nossa aula de hoje? Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Algumas profissões, algumas pessoas são proibidas de depor para o CPP. Algumas são proibidas de depor para o CPP, artigo 207. O Fernando me pergunta, o uso de algemas é legal? Claro que é, meu amigo. Você não vê as pessoas algemadas todos os dias, tá? É claro que é. Existe uma súmula vinculante, a súmula vinculante 11 do STF, depois você veja lá, tá? Durante as audiências, durante os atos judiciais, o juiz não pode manter a algema, salvo se ele fundamentar por que ela é necessária, tá? As razões estão ali na súmula vinculante 11, tá? Algumas pessoas são proibidas de depor. Então, por exemplo, em razão da função, um funcionário público. Em razão do ministério, o padre. Em razão do ofício, por exemplo, a secretária que trabalha no escritório de advocacia e que escuta uma conversa entre o advogado e o cliente, que é sigilosa. O próprio advogado, em razão da profissão. Aliás, o estatuto da OAB e também o código de ética dizem que o advogado ele não está obrigado a depor naquilo que em que ele atua como advogado, é claro, né? Se o advogado, num domingo, vendo futebol no estádio, ele presencia uma briga e ele não está atuando como advogado ali, ele é obrigado a depor como qualquer um de nós. É o que tem link com a sua atuação, tá? Então, veja, obrigar essas pessoas que estão proibidas a depor, mediante ameaça de prisão, pode ser abuso de autoridade, tá? Cheguei no 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura, ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Então eu minto meu nome, eu me identifico errado. É um tipo especial de falsa identidade, tá? Agora, eu chamo a atenção de vocês para o que está no parágrafo único, porque diz que é crime também, olha lá, atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Você se deu conta do finalzinho? O finalzinho do 16, parágrafo único, atribui a si mesmo falsa identidade ou falso cargo ou falsa função. Então, se lá na delegacia de polícia o inspetor mente que é o delegado, isto pode ser abuso de autoridade. Artigo 16, parágrafo único. O 17 está vetado, o 18 diz: submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou, se ele devidamente assistido, consentir em prestar declarações. O que se quer evitar? Tá. O pessoal já viu, eles vão te seguir, tá? Não precisa ficar colocando, meu amigo, por gentileza, tá? Eles já te viram, tá joia? O teu perfil tá bonito aí. Então vamos lá. Pessoal, a lei, o que quer evitar aqui? O que a lei quer evitar é que as pessoas sejam tiradas de casa num período de sono para irem depor. Por quê? Porque quando eu estou dormindo e sou acordado de forma abrupta, eu não raciocino bem, eu não penso bem, eu não penso pelo menos como eu pensaria durante o dia. Vocês me entendem? É isso que eu quero evitar. Só que, curiosamente, o 18 não diz quando é o repouso noturno. Ah, professor, então não tem aplicação? Tem sim. O que você tem que fazer aqui no 18, que fala em submeter o preso durante o repouso noturno a interrogatório policial, o que você tem que fazer aqui é uma interpretação integradora, uma interpretação sistemática. Uma interpretação integradora, uma interpretação sistemática. Ler o sistema como um todo, o sistema do abuso de autoridade. Se você tem a lei de abuso de autoridade aí, a 13.869, abra no 22.
e veja o parágrafo 1º. O 22, parágrafo 1º, que vai vir logo em seguida, que vai falar de um tipo especial de violação de domicílio, ele diz que não pode cumprir mandado. Não pode cumprir mandado. Não pode cumprir busca e apreensão. Não pode cumprir diligência depois das 21 horas e antes das 5 da manhã do dia seguinte. Então é claro que esta é a mens legislatoris. Esta é a intenção do legislador. É dizer que neste período, depois das 21 e antes das 5 da manhã, é o período de repouso noturno. Então você vai no 22 e você vai buscar o que é repouso noturno e trazer aqui para o 18. Combinado? Vamos pular para o 22? Então olha lá. Invadir, né? Veja, porque lá no Código Penal é entrar ou permanecer. Aqui é invadir, que dá a ideia de uma violência intrínseca, né? Então veja, invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Meus amigos, olha o Ismael, esperando o Mestre Alim lançar um livro tratando sobre esse tema. Já está sendo providenciado, viu? Estou estudando muito essa lei. Estou estudando a fundo esta lei, tá? Olha só. Fernando, todo aquele período que não fora citado entre as 21 e as 5. Isso aí, já vamos voltar a isso então. O 22, no parágrafo 1º, diz que incorre na mesma pena, abuso de autoridade, portanto, diz assim, quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 ou antes das 5. Então, o mandado de busca e apreensão, o mandado judicial de busca e apreensão, a ordem é do juiz, cumprida, regra geral, pela autoridade policial, por um delegado, tá? E os seus agentes. Então, pode ser cumprido até as 21 e depois das 5 da manhã. Entre as 21 e as 5 da manhã do dia seguinte é o que nós chamamos, então, de repouso noturno. O que vocês têm que fazer aqui? Vocês têm que linkar o 18 da Lei de Abuso de Autoridade, o 22 da Lei de Abuso de Autoridade, com o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º, inciso 11 da Constituição, nos diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar sem consentimento do morador, salvo. E aí vem as 4 exceções constitucionais: flagrante, desastre, socorro ou por ordem do juiz durante o dia. Ordem do juiz é um mandado, é só durante o dia. E dia é até as 21 horas para a lei e depois das 5 da manhã para a lei. Ah, professor, já está à noite. Não interessa o que acontece no mundo dos fatos, o que interessa é o mundo do direito. Agora, para nós, repouso noturno, numa interpretação sistemática, é entre as 21 e as 5. Então eu só posso entrar na casa de alguém entre as 21 e as 5 da manhã do dia seguinte, se for flagrante. Então estão matando alguém na casa, é claro que a polícia vai entrar. Ou em caso de desastre, ou para prestar socorro. Aí existe uma relativização desta inviolabilidade do domicílio. Tá? Chamo a atenção de vocês para o 33. O 33 é o carteiraço. O carteiraço hoje é abuso de autoridade. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Hein? Veja, o carteiraço que às vezes chega para nós, às vezes as pessoas inconformadas registram uma ocorrência contra alguém, um funcionário público, que se apresenta: eu sou policial, eu quero entrar. Tá, mas o senhor vai fazer alguma diligência aqui? Não, eu quero entrar e não quero pagar porque eu sou policial. Não pode. Isto pode configurar abuso de autoridade, sempre que estiver presente a finalidade específica do agente. Tá? Sempre que estiver presente a finalidade específica do agente.
Eu quero chamar a atenção a vocês sobre o 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem o sabe inocente. Um tipo especial de denunciação caluniosa. Um tipo especial de denunciação caluniosa. Pessoal, cuida, dar início ou proceder à persecução penal, sem justa causa. Dar início ou proceder à persecução penal, tá? Existe outro que fala instaurar sem qualquer indício. Eu quero lembrá-los que nós, promotores de justiça, os delegados de polícia, nós somos movidos pelo princípio da obrigatoriedade. Portanto, diante de qualquer indício, o mínimo que seja, o que é indício? Aliás, indício está definido no Código de Processo Penal, no artigo 239. Indício é sinal do crime. Indício é um sinal da existência do crime. Então nós, delegados, promotores, nós, autoridades responsáveis pela persecução penal, diante de um mínimo indício, somos obrigados a agir, instaurando a investigação ou requisitando que alguém instaure a autoridade com atribuição. Isto não pode ser abuso de autoridade. O abuso só haverá quando eu instaurar alguma coisa contra alguém sem qualquer indício. Sem qualquer indício. Professor, o mandado de prisão não é até às 18? Meu amigo Sérgio, o que nós estamos falando aqui é da nova lei de abuso de autoridade, que está dizendo que se você entrar na casa de alguém, depois das 21 ou antes das 5 da manhã, pode ser abuso de autoridade, tá? A lei não diz que é até às 18. Tá? Por exemplo, quando tinha horário de verão, muitos juízes diziam durante o dia ou no máximo até as 20 horas. Você me entende? A lei não diz até qual hora que se cumprir. A lei só diz que tem que ser durante o dia. A Constituição diz que tem que ser durante o dia. E agora vem a lei de abuso de autoridade e traz um horário fixo. Eu não posso mais cumprir mandados de busca e apreensão. Eu não posso mais cumprir mesmo o mandado de prisão que o Sérgio falou, depois das 21 e antes das 5 da manhã. A única prisão à noite vai ser o flagrante. Você me entende? Já estou falando há 42 minutos. Eu quero terminar lembrando vocês de uma questão processual agora. Se vocês olharem desde o artigo 9º até o artigo 38 da Lei de Abuso de Autoridade, a lei nova, a 13.869, você verá que há um padrão no que tange as penas. Ou os crimes têm penas de 6 meses a 2 anos, ou os crimes têm penas de 1 a 4 anos. São essas as duas penas para abuso de autoridade. Ou é de 6 meses a 2 anos, ou é de 1 a 4 anos. Se o crime de abuso de autoridade tem pena de 6 meses a 2 anos, é uma infração de menor potencial ofensivo, cabe transação penal e segue o rito sumaríssimo da Lei 9.099. Agora, se a pena é de 1 a 4 anos, não é uma infração de menor, mas de médio potencial ofensivo. Cabe no máximo a suspensão condicional do processo, o artigo 89 da 9.099. E haverá uma discussão sobre o procedimento a ser adotado. Minha opinião é o que eu venho defendendo. Se a pena é de 1 a 4 e nós temos aqui crimes funcionais, crimes praticados por agentes públicos, nós temos que seguir o rito especial dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. O rito que está entre o 513 e o 518 do CPP. Ou é o rito sumaríssimo, quando a pena é de 6 meses a 2 anos, 9.099, ou é o rito especial dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, 513 a 518 do CPP. E, pessoal, o ponto alto deste procedimento especial, é a resposta preliminar do 514. Ou seja, o acusado, aquele denunciado, ele é notificado para em 15 dias apresentar uma resposta escrita antes do próprio oferecimento da denúncia. Ela só não será necessária, diz a súmula 330 do STJ, se a ação penal está embasada em um inquérito policial. Tá? Me despeço de vocês. Quem é que me pediu para falar dos militares? Acho que foi o Luiz, né?
Eu vou fazer o seguinte, Luiz, eu vou encerrar, já estamos com 45 minutos de live, eu sempre falo 35, 40 minutos, tá? Até porque o Instagram nos derruba com 55, 1 hora ele vai nos derrubar, tá? Eu vou, em homenagem ao Luiz, tá? Foi o Luiz, né? Agora ele vai aparecer. Em homenagem ao colega que pediu para eu falar dos militares, eu vou falar na semana que vem para vocês, olha ali, militar que cometer abuso de autoridade, tá? Responderá pela lei militar, é isso, é mais ou menos isso. É que nós temos súmulas ali para saber se estão ou não estão vigendo, tá? Eu vou falar sobre esta competência em razão da matéria na nossa próxima live semana que vem. Pode ser? Em homenagem ao Luiz, então, eu vou falar da competência em razão da matéria que abrange o júri, abrange a justiça eleitoral, a justiça federal e a justiça militar. Eu falarei sobre isso na nossa próxima live semana que vem, tá? Pessoal, fiquem com Deus. Nos encontramos. Que tenham uma semana produtiva junto aos seus, tá? É isso que eu desejo para cada um de vocês, tá bem? Quando você faz lives, eu faço nas segundas-feiras às 22 horas, querida, tá? Esta live, esta aula, eu vou disponibilizar aqui no nosso perfil, esse perfil tão bacana do Amo Direito. Eu vou deixar disponibilizada por 24 horas, que é o tempo que o Instagram permite. E depois nós vamos deixar lá no meu canal do YouTube. Eu vou deixar gravada lá, tá? Para outras dicas sobre penal, processo penal, leis especiais, vocês me sigam aí no Instagram, @prof. Alexandre Salim, tá? E se vocês quiserem dicas de estudo, se vocês quiserem dicas, por exemplo, de mentorias, de cursos em vídeo, de cursos em áudios, me mandem um direct aí no Instagram, que eu converso com cada um de vocês. Um beijo, boa noite.